Olá. Mergulhar no universo das licitações, né, pode parecer bem complexo às vezes. Quase um labirinto de normas, procedimentos, mas olha, entender as regras do jogo, principalmente como a gente pode questionar decisões que parecem, sei lá, injustas, isso é essencial. Afinal, a gente está falando de garantir processos mais justos e, claro, o bom uso do dinheiro público. Ok, então vamos desvendar isso hoje. Nossa análise aprofundada vai focar nos recursos administrativos, isso dentro da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021. A ideia é entender como funciona essa ferramenta para contestar as decisões, né? Para guiar a gente aqui, usamos orientações do Tribunal de Contas da União, o TCU, alguns guias práticos também, que detalham bem as fases da licitação, e vamos a um caso concreto, que aconteceu lá em Coelho Neto, no Maranhão, para ver como essa teoria toda se aplica na prática, na vida real. A missão aqui é clarear o que são esses recursos, sabe? Em que situações eles podem ser usados, quais os prazos que precisam ser respeitados e, claro, trazer umas dicas práticas, tanto para os gestores públicos quanto para as empresas que estão ali participando das licitações. Como navegar nisso com mais segurança, mais efetividade? Exato. E é muito importante entender que o recurso não é só vou reclamar. Não é isso. Ele é um instrumento importantíssimo de controle, sabe? E uma garantia de direitos para os licitantes. É por meio dele que se busca assegurar que a licitação siga os princípios legais que todo mundo espera, né? Tratamento igual para todos, a isonomia, a chance de se defender, de apresentar seus argumentos, o contraditório e a ampla defesa. Esses princípios eles estão lá na base da lei, no artigo 5º, e são cruciais para a legitimidade de todo o processo. Isso, aliás, foi bem destacado no julgamento do caso lá de Coelho Neto que você mencionou. Ótimo ponto de partida. Então, vamos para o básico mesmo. O que são exatamente esses recursos administrativos numa licitação? Olha, de forma bem direta, são mecanismos, ferramentas mesmo, que os participantes da licitação, os licitantes, têm para contestar formalmente uma decisão da administração pública com a qual eles não concordam. É um pedido formal para que aquela decisão seja reavaliada, sabe? Seja pela própria autoridade que tomou a decisão, seja por uma instância acima. Entendi. Então não é só uma reclamação informal, é um direito formal de pedir uma segunda olhada naquilo. Precisamente. E o que é fascinante aqui é que essa ferramenta é vital para a saúde do processo licitatório como um todo. Ela garante que as regras do edital, que funciona como a lei daquela licitação específica, né, sejam aplicadas direitinho para todos os competidores. Isso reforça a isonomia e, como eu mencionei, assegura o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, que ninguém seja prejudicado por uma decisão sem ter tido a chance de se defender, de apresentar seus argumentos, suas provas, é uma peça-chave para a justiça e para a legalidade da competição. Faz todo sentido. É uma garantia para quem está participando. E em que momentos, assim, cruciais da licitação, o licitante pode usar essa ferramenta? Quais são as decisões que podem ser contestadas? A lei elenca situações bem específicas, que são geralmente pontos bem sensíveis do processo, né? A gente pode agrupar as principais hipóteses que estão lá no artigo 165, inciso 1. Primeiro tem as decisões ligadas à entrada na competição ou à qualificação dos competidores. Por exemplo, se uma empresa pode ou não ser pré-qualificada ou se pode ou não ter seu cadastro aceito. Depois vem as decisões sobre o resultado da disputa em si, o julgamento das propostas, qual foi aceita, qual foi desclassificada e a habilitação ou inabilitação de um licitante, quem pode ou não seguir no processo ou assinar o contrato, né? Essas são etapas críticas que definem quem continua no páreo e quem apresentou a melhor oferta segundo as regras. Ou seja, são os momentos que definem quem joga e quem ganha, basicamente. Exatamente. Além desses pontos, também cabe recurso contra decisões mais drásticas, digamos assim, como a anulação ou a revogação da licitação inteira, ou até mesmo a decisão de extinguir um contrato que já estava rolando, se for por uma decisão unilateral da administração. E, finalmente, um grupo bem importante, as decisões que aplicam penalidades aos licitantes ou contratados, coisas como advertência,
multa ou até o impedimento de licitar e contratar com o poder público. São situações onde as consequências para a empresa podem ser bem sérias. Nossa, percebe-se que são pontos bem decisivos mesmo. O recurso acaba funcionando como uma rede de segurança nessas horas. A gente viu, naquele caso de Coelho Neto, que a briga toda girou em torno do julgamento da proposta, foi isso, né? Uma empresa questionando se a proposta que ganhou era realmente viável. Isso, o recurso lá foi interposto pela segunda colocada, a ISO Engenharia. Ela questionou a execuibilidade, ou seja, a viabilidade prática e econômica da proposta da empresa que foi declarada vencedora, a Belmar Construções. Alegaram que o preço era baixo demais para ser realista, sabe? É um exemplo clássico de recurso contra o julgamento das propostas. Entendido. E como é que funciona um caminho desse recurso na prática? Digamos que uma empresa, tipo a Exo lá no caso de Coelho Neto, não concorda com o resultado do julgamento. Qual é o passo a passo? Bom, aqui a gente chega num ponto que exige muita atenção, sabe? Principalmente quando a discordância é sobre o julgamento das propostas ou sobre habilitação e inabilitação. A lei exige que o licitante manifeste a intenção de recorrer imediatamente após a divulgação da decisão. Veja bem, imediatamente. Se a sessão for presencial, é ali na hora mesmo. Se for eletrônica, que hoje é o mais comum, é direto no sistema, assim que o resultado é publicado. A Instrução Normativa 73 de 2022 detalha bem isso. Perder esse timing significa perder o direito de recorrer sobre aquele ponto específico. É o que o pessoal do direito chama de preclusão. Basicamente, perdeu a chance de agir por não ter feito no momento certo. Essa exigência de manifestação imediata pode até parecer meio rígida, né? Mas ela tem um propósito claro: dá mais agilidade e previsibilidade para o processo. Evita que a licitação fique parada por muito tempo, esperando um recurso que talvez nem venha. A administração e os outros concorrentes ficam sabendo, naquele momento, se vai ter ou não contestação sobre aquela fase específica. E é importante notar, né, que o próprio TCU já orientou várias vezes que a administração não pode simplesmente ignorar essa manifestação de intenção. Não dá para julgar o mérito do recurso ali na hora. O agente público tem que verificar só os requisitos básicos. Se foi feito no prazo, por quem tem direito, a legitimidade, aponta minimamente qual a decisão contestada. Se sim, a intenção tem que ser registrada para que o licitante possa, depois, apresentar seus argumentos com calma. Correto. A análise mais profunda dos argumentos vem depois, com mais tempo. Exato. Então, depois de manifestar a intenção, o licitante tem um prazo para apresentar formalmente as razões do recurso. O prazo geral para a maioria dessas situações que a gente falou, julgamento, habilitação, etc., é de 3 dias úteis. Esse prazo começa a contar da data em que o licitante foi formalmente comunicado da decisão, ou da data da ata que registrou essa decisão. E o recurso precisa ser por escrito, bem fundamentado, não basta só dizer não concordo, tem que explicar o porquê. E pode vir acompanhado de documentos que sustentem a argumentação. A lei também garante o acesso aos documentos do processo, aqueles que são necessários para preparar essa defesa. E um detalhe, geralmente a fase recursal é única, ou seja, todas as contestações sobre julgamento e habilitação são tratadas juntas, num mesmo momento. E é aqui que a qualidade da argumentação faz toda a diferença. É preciso construir um raciocínio lógico, sabe? Apontar especificamente onde a decisão da administração teria errado com base na lei e, principalmente, nas regras do edital. Se a alegação é de que a proposta do concorrente é inviável, como foi no caso Coelho Neto, é preciso apresentar indícios, cálculos, referências de mercado que demonstrem isso. No caso que a gente está citando, a peça recursão da Isha foi considerada meio frágil justamente por não trazer provas concretas dessa suposta inexequibilidade. Ficaram muito no campo da alegação, sabe? Boa observação. Quer dizer, não basta só falar, tem que mostrar. E o outro lado também tem chance de se defender, certo? Sim, fundamental isso. Depois que um recurso é apresentado, os outros licitantes que são afetados por ele, especialmente quem venceu a fase que está sendo contestada, têm o direito de apresentar as chamadas contrarrazões. O prazo para isso é o mesmo, 3 dias úteis, contados a partir do momento em que são comunicados sobre o recurso.
A gente viu isso claramente lá em Coelho Neto. A empresa vencedora, a Belmar, apresentou suas contrarrazões. E não só argumentou, mas juntou documentos tipo contratos anteriores, notas fiscais para provar que os preços dela eram sim viáveis e que ela tinha condições de executar o serviço. Isso ilustra perfeitamente o princípio do contraditório em ação, né? Garante que a autoridade que vai julgar o recurso tem acesso aos argumentos e provas de todos os lados envolvidos antes de bater o martelo, de tomar uma decisão final. E quem é que bate o martelo final sobre o recurso? Como é esse fluxo? O caminho normal é o seguinte: o recurso é dirigido primeiro à autoridade que tomou a decisão original. Pode ser o pregoeiro, a comissão de licitação, enfim. Essa autoridade tem um prazo, geralmente 3 dias úteis também, para reconsiderar sua própria decisão. Ela pode olhar e falar, realmente errei aqui. Se ela mantiver a decisão, aí sim o recurso deve ser encaminhado junto com uma justificativa para a autoridade imediatamente superior na hierarquia administrativa. Essa autoridade superior terá um prazo maior, normalmente 10 dias úteis, para dar a decisão final sobre o recurso. A lei também recomenda que essa análise seja apoiada pela assessoria jurídica do órgão, o que é muito importante. No caso de Coelho Neto, por exemplo, o pregoeiro manteve a decisão dele e o secretário municipal, como autoridade superior, ratificou, negando o recurso. Então tem essa chance de reconsideração antes de subir na hierarquia. Interessante. Enquanto tudo isso acontece, o que ocorre com a decisão que foi contestada? A licitação continua normalmente? Ponto importantíssimo. Tanto o recurso quanto o pedido de reconsideração, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tem, via de regra, efeito suspensivo. O que isso significa? Que os efeitos da decisão questionada ficam suspensos, ficam pausados, até que o recurso seja julgado definitivamente. Por exemplo, se uma empresa foi inabilitada e recorreu, ela não é eliminada do processo enquanto o recurso estiver pendente de análise. A licitação pode até continuar em outras etapas que não tenham relação direta, mas aquela decisão específica fica congelada esperando a definição. Isso é crucial para que o direito de recorrer não perca o sentido, né? Imagina, garante que uma decisão talvez errada não cause um dano irreversível antes da análise final. E vale um alerta que o TCU costuma fazer aos gestores. Ao analisar o recurso, a autoridade não pode inovar, sabe? Ou seja, não pode mudar os motivos da decisão original. Se a empresa foi inabilitada pelo motivo A, a decisão do recurso tem que analisar o motivo A. Não dá para criar um motivo B na hora de julgar o recurso, porque isso fere o direito de defesa de quem recorreu. Outro ponto de atenção é cumprir os prazos de julgamento. A demora excessiva pode comprometer a eficiência de todo o processo de contratação, né? E, claro, a bússola para toda essa análise deve ser sempre o edital. Ele é a lei daquela licitação específica. E se, no final das contas, o recurso for aceito? A licitação inteira é cancelada? Volta tudo para estaca zero? Não necessariamente. A lei é inteligente nesse ponto. Ela diz que se o recurso for provido, ou seja, aceito, invalida-se apenas aquele ato específico considerado irregular, e os que dependam diretamente dele. Os atos anteriores ou independentes que forem válidos podem e devem ser aproveitados, buscando preservar ao máximo o processo. É o princípio do aproveitamento dos atos. Entendi. Faz sentido para não ter que refazer tudo sem necessidade. Agora, você mencionou que existem prazos diferentes em algumas situações, especialmente relacionadas a sanções. Como funciona isso? Sim. A lei traz regras específicas para recorrer de penalidades. É um ponto importante. Quando o recurso é contra a aplicação das sanções de advertência, multa ou impedimento de licitar e contratar, aquelas mais comuns, previstas nos incisos I e 3 do artigo 156, o prazo para o sancionado recorrer é bem maior, 15 dias úteis, contados da data da intimação da decisão. 15 dias úteis. Nossa, bem mais que os 3 dias gerais que a gente estava falando. Exato. É um prazo considerável. E o fluxo de análise também tem prazos mais elásticos. A autoridade que aplicou a sanção tem 5 dias úteis para reconsiderar ou enviar para a autoridade superior. E esta, por sua vez, tem 20 dias úteis para tomar a decisão final. E por que esses prazos maiores, especificamente para sanções? Tem uma razão para isso? Tem sim. A lógica é a gravidade das consequências, né?
Uma multa pesada ou principalmente um impedimento de licitar podem impactar muito forte a saúde financeira e a reputação de uma empresa. Podem até inviabilizar a participação dela em futuras licitações por um bom tempo. Por isso, a lei concede um tempo maior para que a empresa prepare uma defesa mais robusta, mais detalhada, e também para que a administração analise o caso com mais cuidado, com mais profundidade. Além do recurso, você mencionou antes o pedido de reconsideração. Qual a diferença e quando ele entra em jogo? Boa pergunta. O pedido de reconsideração é outra ferramenta de contestação, mas usada para situações diferentes. Ele cabe contra atos da administração para os quais a lei não prevê o recurso hierárquico. Ou seja, se a decisão não está naquela lista de hipóteses do artigo 165, inciso 1, que a gente comentou antes, julgamento, habilitação, anulação, etc., o caminho pode ser o pedido de reconsideração, que está previsto no inciso 2 do mesmo artigo. O prazo geral para apresentá-lo também é de 3 dias úteis. Mas espera aí, tem uma situação de sanção que usa o pedido de reconsideração, não é? Você comentou algo assim. Sim, exatamente. E é a sanção mais grave de todas, a declaração de inodoneidade para licitar ou contratar, prevista lá no inciso 4º do artigo 156. Essa é tipo a pena capital das licitações, a mais séria. Contra essa decisão específica, não cabe recurso hierárquico. O instrumento correto é o pedido de reconsideração, dirigido à própria autoridade que aplicou a sanção. Geralmente é uma autoridade de alto escalão, como um ministro ou secretária de Estado, e assim como nas outras sanções, o prazo é estendido. 15 dias úteis para apresentar o pedido e a autoridade tem 20 dias úteis para decidir. Ok. Então, deixa eu ver se entendi a grande diferença. O recurso, se não for reconsiderado na primeira instância, ele sobe na hierarquia para uma autoridade superior decidir. Já o pedido de reconsideração é decidido pela mesma autoridade que tomou a decisão original. É isso? Exatamente essa é a distinção-chave no fluxo do processo. É para quem você direciona e quem decide no final. Mas ambos, tanto o recurso quanto o pedido de reconsideração, compartilham aquela característica importante de terem efeito suspensivo, como a gente já falou. É fundamental identificar qual o instrumento correto para cada tipo de decisão que se quer contestar, para não usar a ferramenta errada. Perfeito, acho que as ferramentas e os caminhos ficaram bem mais claros agora. Vamos então para a parte prática. Com base no que a gente viu nas fontes do TCU, nos guias e no próprio caso lá de Coelho Neto, que dicas a gente pode dar para quem está na linha de frente, seja licitando ou gerenciando o processo do lado da administração? Vamos lá. Ótimas dicas são sempre bem-vindas, né? Para os licitantes, primeiro, e pode parecer óbvio, mas nunca é demais reforçar, leiam o edital inteiro, com muita atenção. Especialmente a seção que trata dos recursos. As regras específicas podem variar um pouquinho de edital para edital. Segundo, a dica de ouro que a gente já falou. Estejam preparados e muito atentos para manifestar a intenção de recorrer imediatamente nas decisões de julgamento e habilitação. Não pode vacilar, senão o direito pode ser perdido ali na hora. Terceiro, cumpra os prazos, 3 ou 15 dias úteis, dependendo do caso, religiosamente. Perder o prazo significa que o recurso nem vai ser analisado, é fatal. Quarto, fundamentem bem o recurso. Não basta alegar, tem que provar. Usem fatos, documentos, referências à lei, ao edital, sejam claros, objetivos. Lembrem do caso Coelho Neto. A empresa que recorreu só alegou, ficou no acho que, enquanto a que respondeu apresentou provas concretas, notas, contratos. Isso fez toda a diferença na decisão final. E quinto, especialmente nas licitações eletrônicas, aprendam a usar a plataforma do governo corretamente para registrar a intenção, enviar o recurso e os documentos anexos. É crucial dominar a ferramenta. Ótimas dicas para as empresas. E para o pessoal da gestão pública que está do outro lado do balcão, analisando tudo isso? Igualmente importante, né? Para os gestores públicos. Primeiro, motivem bem as decisões desde o início. Expliquem claramente o porquê de uma desclassificação, de uma inabilitação. Decisões bem fundamentadas tendem a gerar menos recursos ou, pelo menos, recursos mais fáceis de responder. Segundo, não rejeitem a intenção de recorrer sumariamente de cara. Verifiquem só os pressupostos básicos. Está no prazo,
quem está pedindo tem legitimidade, indica qual ato está contestando. Se sim, acolha a intenção. A análise do mérito, se o licitante tem razão ou não, vem depois, com calma. Terceiro, cumpram os prazos para analisar e decidir os recursos. Atrasos podem gerar insegurança jurídica para todo mundo e prejudicar a própria contratação que o órgão precisa fazer. Quarto, ao analisar o recurso, como já falamos, não inovem nos fundamentos. Mantenham a coerência com os motivos da decisão original para não prejudicar a defesa do licitante. Quinto, garantam a transparência do processo. Fiança no processo. E sexto, fundamental, consultem sempre a assessoria jurídica. O apoio técnico-jurídico é essencial para garantir a legalidade e a correção das decisões nessa fase recursal, e usem sempre o edital como guia principal. E tem aquela recomendação do TCU sobre tentar resolver na esfera administrativa primeiro, né? Antes de ir para a justiça ou para o próprio TCU. Sim, o TCU sempre enfatiza isso. A importância de se esgotar a via administrativa. O recurso administrativo é o caminho primário, mais rápido e, muitas vezes, mais eficaz para corrigir eventuais falhas no processo. Tentar resolver ali, dentro do próprio órgão, economiza tempo e recursos de todos os envolvidos, inclusive do Judiciário e do próprio Tribunal de Contas. E sobre aqueles recursos que às vezes parecem ser só para atrasar o processo. Como lidar com isso? É um ponto delicado, sem dúvida. Embora o direito de recorrer seja amplo e garantido, ele não deve ser usado de forma abusiva, com o único intuito de protelar, de atrasar a licitação sem um motivo real. No caso de Coelho Neto, por exemplo, a empresa vencedora chegou a alegar que o recurso da concorrente era meramente protelatório, só para ganhar tempo. Embora seja difícil comprovar a má-fé, é importante que os licitantes usem o recurso de forma responsável, focando em argumentos consistentes, em fatos. O uso abusivo pode, em tese, até gerar alguma responsabilização para a empresa, além de prejudicar a eficiência da contratação e o interesse público, que é ter aquele serviço ou bem contratado logo. Excelente fechamento para essas dicas práticas. Então, fazendo um resumo bem rápido do que a gente conversou, os recursos são ferramentas vitais para a justiça e para o controle nas licitações. Não é só reclamação, é direito. Conhecer os atos que podem ser contestados, os prazos, geralmente 3 dias úteis mais 15 para sanções e para declaração de idoneidade, e, acima de tudo, aquela regra crucial da manifestação imediata de intenção para julgamento e habilitação. Isso é fundamental. E, claro, saber diferenciar quando usar o recurso, que sobe na hierarquia, e quando usar o pedido de reconsideração, que fica na mesma instância. Exato. Cobrimos os pontos essenciais. E talvez para além da discussão sobre ganhar ou perder um recurso específico, sabe? Talvez valha uma reflexão final. Como a gente pode encarar cada recurso com os argumentos que ele traz e a análise que ele provoca na administração como uma oportunidade de aprendizado? Como esse processo contraditório, que às vezes é tenso, pode, na verdade, ajudar a aprimorar os próximos editais, a tornar as regras mais claras, a comunicação entre a administração e licitantes mais eficiente. E, no fim das contas, como tudo isso pode fortalecer a confiança mútua entre o setor público e o mercado fornecedor. Essa confiança é essencial para a gente ter boas contratações públicas, né? Uma ótima reflexão para a gente encerrar nossa conversa de hoje. Fica aí para o pessoal pensar. Esperamos que esta análise aprofundada tenha ajudado a iluminar um pouco mais esses caminhos para contestar decisões na nova lei de licitações. Agradecemos a companhia de todos e até a próxima.